Olá, queridos e queridas! Mais um programa nosso do Reconnect-se, Roteiro para o Novo Eu. Estamos aqui eu e meu querido irmão, Leandro Carraro. Estamos mais uma vez à noite com vocês aqui dessa quarta-feira. E hoje estamos cada vez mais, né, irmão? Tá acontecendo alguma coisa aqui que nossa mesa tá começando surgindo objetos aqui, né? E o pão de queijo cresceu, assim. Eu acho que ele tem aumentado aí com as nossas conversas aqui. Por favor, dê boas-vindas aos nossos amigos também. Olá, família, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde, seja lá qual hora que você esteja conosco. Não importa a hora, mas é uma alegria a gente poder adentrar a sua vida, adentrar esse momento. E em família, podemos mais uma vez conversar sobre um cadinho de cada um de nós. É uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Queridos, então, que alegria, estamos aqui em família, né? E hoje, nosso episódio 5. O que importa vem do coração, né? E por que é isso, né? O que significa isso, pessoal? A gente está mais preocupado com a pureza exterior, o que vem de fora, ou com a nossa reforma íntima, com a nossa renovação íntima? Esse vai ser o foco do nosso papo. E às vezes, quando a gente está aqui no mundo material, né, irmão? A gente está caminhando na vida e a gente acaba se deparando que fazer muito mais a questões exteriores para buscar essa pureza, esse caminho do bem, do amor, fazendo atitudes assim, até caritativas, fazendo coisas mais exteriores do que muitas vezes fazendo aquela renovação íntima, aquela mudança dentro de nós, fazer aquela viagem interior que nosso programa sempre se propõe, né, a tocar nesse ponto, a gente se reconectar com a nossa essência. E quando a gente está nessa caminhada, a gente se perde nisso, né, irmão? A gente se perde bastante. O que acontece é que na vida nos acontece muita coisa, né? A nossa vida não é estática, ela não é parada, né? Ela é movimento. Nossa vida é vida em movimento, vida em abundância. Então acaba acontecendo muita coisa com a gente, né? É uma sequência de acontecimentos. E nesses acontecimentos, a gente acaba às vezes mergulhando nos acontecimentos e vivendo eles, esquecendo que nós somos parte muito importante perante tudo que está ocorrendo. Mas não importante perante tudo que está ocorrendo do lado de fora, mas o que está ocorrendo do lado de dentro de você. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a gente quando surge um problema? O que acontece comigo? Por que eu reajo daquele jeito? O que ocorre dentro de mim? Como é a minha sensação? Como também, como é que é a minha sensação, o que acontece dentro de mim quando eu tenho um momento bom? Quando eu estou perto de alguém que eu amo, quando eu estou abraçado com alguém que eu gosto, quando eu estou vendo uma série com uma pessoa que eu acho legal, ou que eu tenho muita afinidade, quando eu estou no cinema com uma pessoa que eu amo, quando eu estou viajando com uma pessoa. O que acontece comigo nesses momentos? E a gente, às vezes, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é um fato nosso ainda, a gente acha que aquela sensação toda vem muito mais pelo que está acontecendo externo, né? Eu me senti assim porque eu estava naquela viagem maravilhosa, naquela praia linda, por isso que eu estava sentindo assim. Será? Será que o que você sentiu assim era só por causa da praia ou tinha mais coisa envolvida? E você sentiu assim, então, para você se sentir assim de novo, você precisa da praia. Não há outra situação que vai trazer essa alegria para você? Então a gente tem que começar a entender o que está ocorrendo por dentro da gente. Então quem sou eu no momento bom, quem sou eu no momento difícil, o que ocorre comigo dentro, para eu não achar que o momento bom ou o momento difícil que estão determinando a minha vida. E na verdade não é. É a gente que está determinando como nós vamos viver cada momento. Porque um momento difícil, um momento bom, todo mundo tem. O meu irmão tem momentos bons e difíceis todo dia na vida dele. Eu também tenho, vocês aí também têm. Todo dia a gente tem, não adianta. Agora, como a gente está sentindo isso, o que está acontecendo lá dentro, é onde o bicho pega. Realmente dar esse foco para o nosso universo interior. As emoções, as questões que a gente está vivendo dentro da gente. Porque senão a gente ficar apegado às coisas exteriores, a gente acaba realmente não focando na origem, na causa principal de tudo que a gente vive na vida, né? E essa nossa fala de hoje, né? Ela vem muito no trecho nosso, né? Meu querido Mateus, que ele fala... Só de falar esse título, alguns já devem ter captado aqui de onde vem essa fala, né? Ele fala o seguinte, né? Fala de Jesus, né? Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro o homem. Então, muitas vezes, né, irmão, quando a gente foca no nosso interior, a gente começa a ver de onde está vindo essas nossas reações, as nossas tendências, né, que são criadas de diversas vidas, e a gente começa a entender por que tem isso em mim, o que sai do meu coração, o que eu exteriorizo de dentro para fora
para as pessoas à minha volta, para as pessoas que na minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, para as pessoas, né, em geral. E o que eu tenho feito? Qual tem sido o meu testemunho? Qual tem sido o meu livro da vida, né, nesse sentido? Porque as coisas que acontecem fora da gente, o que a gente faz por fora, não é o que determina a gente. O que determina a gente, no fundo, são as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas reações. Então, por isso que o que procede do coração é o que vale muito mais do que o que vem de fora. Até Jesus falou isso, você me corrija se estiver errado, irmão. Ele até falou isso no momento que, onde tinha muito, na época, ainda hoje tem muito isso, né? Que as pessoas julgavam muito se você estava sendo bom, assim, seguindo, né, os preceitos de Deus, com atitudes externas, atitudes assim de lavar a mão, de fazer atitudes superficiais e não olhar para o mais importante, que aí Jesus estava até comendo, né, ele não lavou a mão, sentou à mesa e não lavou a mão, e aí teve essa... Ele foi criticado. Ele foi criticado. Como assim, você não lavou a mão, né? E aí ele toda uma simbologia de que o que importa não é o que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora nessa caminhada, né, irmão? Sim, se eu não me engano, até foram os discípulos sentaram na mesa e tudo mais, aí foram criticados, ele veio falando isso. Isso acontece muito com a gente, como você estava dizendo ali, que é o que Jesus tenta dizer para eles, olha, não é o que entra dentro da gente que faz a gente impuro, é o que sai da gente que faz a gente impuro. E a gente tem que tentar entender o que significa essa impureza que Jesus está dizendo. Lembra, o que é um espírito puro? Nós estamos no espiritismo. O que é um espírito puro? São os espíritos felizes, completamente felizes. Na felicidade maior, ele é um espírito puro. Então, a pureza está ligada com felicidade. Então, quando Jesus fala que torna impuro, ele está querendo dizer que torna infeliz. Não é o que o homem coloca dentro da boca ou o que o homem faz de dentro para fora que o torna infeliz. É o que tem dentro do homem e o que ele retira para viver os momentos que o transforma em infeliz. Para e pensa na sua vida. Tenta trazer isso para o seu dia, para os seus momentos, porque está acontecendo com a gente. Aquele momento que está acontecendo com você, é ele que te está deixando infeliz? Ou é alguma coisa dentro de você que aquele momento está provocando e que está fazendo você se sentir infeliz? Se for algo de fora, que normalmente a gente acredita que seja algo de fora que nos torne infeliz, a nossa atitude óbvia é gastar uma energia tremenda para mudar o que está fora. Ou para criticar alguém, ou para culpar alguém, ou para nos deixar distante de atitude de mudança interna para a solução do problema. Que é o que mais a gente faz, né? O que mais a gente faz é isso. Aconteceu um problema na nossa vida, aconteceu alguma coisa que está nos ferindo, ou que está nos incomodando, ou que nós não estamos gostando internamente, sentindo ruim, sentindo triste, sentindo angustiado, sentindo deprimido, seja lá qual for a sensação. O que mais a gente faz é tentar procurar um responsável por isso. É uma atitude natural. E ela é correta, a gente tentar achar um responsável por isso. Porque através de eu achar o responsável, as atitudes serão tomadas para mudança. Só que o que acontece? A gente acaba achando o responsável no outro, no mundo externo. E aí a gente passa a responsabilidade de mudança e tudo mais para o outro, ou para o mundo, ou para o momento, e tira a sua capacidade de fazer a mudança. Quando você toma essa escolha, você corta a sua possibilidade de se tornar feliz, de mudar aquela sensação, de transformar aquele sentimento por você. E aí você passa por um outro, ou passa para o mundo, ou passa para o momento, sendo que não são eles que vão mudar o que está dentro de você. É você que tem que mudar. Aquilo aconteceu e está acontecendo para provocar isso que está em você, que estava lá escondido, quietinho, ou estava lá sendo escondido até pela gente. Quantas coisas eu, Leandro, não escondo. Não quero enfrentar, deixo para depois. E aí vem a vida, não porque a vida quer me punir, não porque a vida quer me cortar os momentos bons, pelo contrário. Eu estou nessa vida para ser provocado, para fazer mudança. Porque senão para que a gente veio? Não tem sentido. E aí vem esse momento de tocar. E a gente faz essa projeção externa quando deveria ser uma projeção interna. Caramba, peraí, o que está acontecendo? Será que não sou eu que estou sentindo assim? Que sentimento é esse? Por que eu estou avaliando aquela pessoa, aquela situação daquele jeito? Por que eu estou julgando desse formato? Por que eu estou botando a culpa no meu irmão por eu estar me sentindo assim? Por que ele é culpado disso? Por que ele é o responsável disso? Ah, porque ele foi grosseiro. Ah, porque ele me tratou mal. Ah, porque ele foi estúpido. Ele pode ter sido estúpido, ele pode ter sido grosseiro, ele pode ter me tratado mal. Mas isso não quer dizer que eu vou me sentir mal. Eu reconhecer que ele fez um erro, ok, eu preciso reconhecer,
Até para usar isso como exemplo, para eu não errar com outra pessoa. Mas não é o erro dele que vai fazer eu me sentir ruim ou triste. Eu não estou me sentindo ruim porque ele errou. Eu não estou me sentindo ruim porque o erro dele provocou alguma coisa aqui dentro, algum senso de injustiça, alguma angústia que eu estava aguardada, alguma similaridade, alguma situação que eu já vivi que eu não resolvi, que veio à tona e me colocou naquela energia de novo. Então não é o Yuri mudando quem ele é, o meu irmão mudando quem ele é, que vai resolver isso dentro de mim. Porque vai vir outra pessoa e pode fazer igual o Yuri, não pode? E aí o Yuri não é mais o Yuri. E agora? Agora é um outro. E eu senti a mesma coisa. Ou seja, não adiantou o Yuri mudar. Porque não era... Ele precisa mudar? Lógico que precisa. Adiantou para ele, tá? Adiantou para ele mudar. Mas para mim, não adiantou. Vai adiantar para mim quando eu mudar. Quando eu entender o que está acontecendo dentro de mim. O que está aflorando. E por que está acontecendo isso. O que está ocorrendo. E às vezes não é... não é às vezes. Não é fácil identificar. Não é às vezes não. Porque não é fácil mesmo. Às vezes parece que a maioria das vezes a gente vai identificar e algumas vezes a gente não vai. É o contrário. Poucas vezes a gente vai identificar isso acontecendo com a gente e a maioria a gente não vai observar. E aí, normalmente a gente precisa de ajuda para fazer isso, né, irmão? Isso. Sozinho. Às vezes é preciso porque a gente realmente tem que estar programado na gente de sempre terceirizar. Realmente é de olhar para o outro, de... muito mais a gente tenta julgar o que os outros fazem do que olhar o que a gente pode fazer e qual é a nossa responsabilidade diante daquilo. Então, nós temos a capacidade de avaliar o que sai do nosso coração. O que procede do coração do outro não cabe a nós. Realmente não é da nossa responsabilidade, não é ao nosso alcance. Então, tendo essa consciência, a gente, muitas vezes, podemos economizar bastante energia, né? Energia vital da nossa vida, focando na gente, que já é um grande desafio, né? Fazer as nossas mudanças e nossas transformações, em vez de ficar tentando caçar no outro lá o que foi, o que está saindo do coração dele, qual é a intenção dele. E muitas vezes a gente erra nesse tipo de interpretação, Sim, né? sim. Muitas vezes a gente está bem equivocado. Então, não cabe a gente. Então, a pureza, essa pureza de coração que a gente tem que buscar é conhecer os nossos sentimentos, conhecer nossas atitudes, nossas emoções e buscar uma postura mais humilde, empática, simples, branda, né? Bem-aventurados os puros de coração, né? Bem-aventurados aqueles que são humildes de coração. Então, quando a gente tem essa postura de buscar essa pureza de coração de dentro para fora, a gente consegue já viver a nossa vida com mais leveza e não entrar num estado de perturbação imensa, né? Quando meu irmão que também, Leandro, fala comigo e eu já começo... E faz parte disso, viu, gente? Automaticamente a gente já vai e fala, caraca, pô, o Leandro é difícil, sempre tá toda hora fazendo isso comigo, ele sempre tem essa postura. E aí, para mim é mais fácil, né? Parece que é programado mesmo, mais fácil de eu jogar para ele, ó. Joga para ele esse lixo aí, e aí com ele, isso aí, não é comigo, não. Mas aí eu falo assim, peraí, paremos, né? Por que eu tô com esse tipo de reação em mim? Por que eu tô reagindo assim? Não teria por que isso. Se eu tô me perturbando, se eu tô ficando desequilibrado, eu tenho que olhar para mim. Por que eu tô assim, né, irmão? Então, o nosso convite aqui, né, meus queridos e minhas queridas, é que a gente possa olhar pra gente, que a gente possa buscar a renovação íntima, interior profunda, em vez de uma pureza exterior aparente. Então, né, nessa pegada, né, irmão, a gente começa a focar no que é mais importante. Sim. Focar no que realmente vai fazer a diferença. Porque todos nós temos dentro de nós o lado que já está com mais luz e o lado que ainda é sombra, que ainda é escuro. E quando a gente não se coloca presente dentro da gente, é o lado sombra que vai se oferecer para aparecer. E aí muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente não gostaria, que é o que Paulo sempre dizia, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu tenho dificuldade, mas o mal que eu gostaria de não fazer, eu gostaria de evitar, esse eu repito com frequência, esse eu faço. E assim é a nossa vida. Porque não é fácil você estar se oferecendo e se entregando para essa mudança, porque exige energia. E a gente gasta energia com muita coisa, né? Para e pensa no dia a dia, principalmente nos dias de hoje, que tem muita informação, que tem muita coisa acontecendo, é tudo muito rápido, é tudo muito veloz. E a gente às vezes não tem tempo nem de pensar, então nossa energia sempre está sendo gasta, a gente está sempre sendo consumido. Parece que falta tempo por tanto de coisa que a gente tem que fazer, e com isso também falta energia, né? Para o tanto de coisa que a gente está fazendo.
E como é que eu vou ter energia também para enfrentar as coisas dentro de mim? Porque precisa de energia, não é automático, porque se fosse automático a gente já teria evoluído, já seria natural meu adentrar isso, fazer essa análise e responder da melhor maneira possível. Não é. Não é. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é quando alguém vai nos corta no trânsito, a primeira ideia que vem é uma ideia de filha da mãe, filho de Deus. E aí vem essa energia quando alguém na sua casa, ou quando algum parente te trata com ignorância ou grita com você, você vai, meu Pai Santo, abençoado. Quando você está no trabalho, vem aquele colega de trabalho e é rude com você, ou te prejudica num detalhe, ou não leva em consideração uma tarefa importante e prejudica a sua execução da sua tarefa, você vai, meu Jesus me ajude, Jesus ilumine. Então, não é fácil. Não é fácil, porque você já está resolvido com muita coisa e acontece aquilo. E aí, normalmente, a sua energia no primeiro momento é querer... Nossas atitudes no primeiro momento é querer não enfrentar isso com a nossa energia, porque a gente já está gastando com muita coisa, a gente está cansado. E aí a gente não quer botar mais energia nisso, porque não vai ser fácil. É como se fosse um diálogo profundo com você mesmo. É fácil conversar com alguém profundamente? A gente já sabe que não é. Pare e pensa na sua vida. Quantas vezes você conversou sobre algo profundo com alguém? Não temos esse hábito. Sobre um sentimento profundo. Sobre tristeza. Quantas vezes você sentou na mesa com alguém e conversou sinceramente, de coração aberto, sobre tristeza? Sobre a sua vulnerabilidade. Sobre vulnerabilidade. Sobre felicidade. Coisa boa. Vamos pensar em coisa boa também. Sobre quantas vezes você sentou na mesa com alguém para bater um papo sobre felicidade. Não era sobre esporte, não era sobre viagem, não era sobre política, nem economia, nem dificuldade financeira, nem era sobre sentimentos, emoções profundas. Quantas vezes a gente fez isso? Às vezes a gente nunca fez isso direito, ou quando fez foram pouquíssimas vezes durante pouco tempo. Então a gente não está acostumado a fazer. E tudo que a gente não tem costume a fazer é fácil ou difícil para a gente? Difícil, porque a gente não tem o costume, a gente não tem o exercício. A gente nunca malhou, vai começar a malhar. Se você nunca correu, vai começar a correr. É fácil ou difícil? Difícil. Você nunca pedalou, vai fazer um pedal longo. É fácil ou difícil? Nunca nadou, vai nadar 20 km, sei lá, não sei a quantidade de quilômetros. Vai nadar muito. Super difícil. Vai sofrer um absurdo. Quando você está no primeiro dia da academia, você malha, já é difícil. Você sai no outro dia, você está todo moído, dilacerado. Você não quer mais voltar. Fala, não vou voltar mais não. Isso é terrível. Isso não é de Deus, eu tenho certeza. Do mesmo jeito vai ser quando você começar a adentrar o seu interior e for ter esse exercício de elaborar essas coisas mentais, esse autoconhecimento e iluminar locais que você não estava acostumado a iluminar. Vai ser difícil. Só que isso existe em nós. Enquanto nós não fizermos exercício, isso não vai acontecer. Existe, inclusive, irmão, alguns condicionamentos assim que nós criamos por muitos tempos, em várias vidas, né? Que acompanham não só nosso espírito, mas também acompanham a sociedade como um todo, que ficam enraizados, assim, engessados na nosso pensamento, nosso psique, assim, que a gente acaba repetindo isso na vida, né? Sim. E aí a gente acaba repetindo coisas que são essa parte da devoção exterior, dessa admiração exterior, que são bem equivocadas, quando a gente não avalia bem as questões, né? Aqui ele traz, no livro, né, Alma Íntima Sem Martírio, ele traz algumas tendências, né, que até em centros espíritas, né, em centros religiosos em geral também, a gente identifica alguns tipos dessas posturas, né? Como, por exemplo, a gente tem muitas vezes a diminuição do senso crítico nosso, né, e engessamento de conceitos. A gente fica preso em conceitos antigos e tem dificuldade de avaliar com senso crítico que aquilo já não tem mais valor, não tem mais significado, que não está mais alinhado ao caminho verdadeiro do amor que Jesus nos trouxe, né? Supervalorização dos valores institucionais, valorizar muito mais a instituição em si do que as pessoas que estão presentes aqui. Isso acontece muito quando a gente não está vigilante nas nossas posturas e a gente acaba entrando, né, nesse sistema. Idolatria a seres superiores, né, ou submissão a líderes. A gente acaba tendo também um vício de idolatrar pessoas, né, à nossa volta que a gente admira, de uma forma, muitas vezes, prejudicial e não boa. Então, a gente não está nem cooperando nem para aquele irmão que está buscando evoluir e aprender, e a gente também está se desgastando em botando alguém lá em cima de um palanque e a gente não fazendo nossas próprias, né, mudanças. Se julgar pecador, né, uma das coisas mais difíceis que a gente tem nas religiões em geral, levando à desvalorização de si mesmo. A gente se julga pecador
sem a capacidade de evoluir, porque eu sou um pecador. É isso, essa é a realidade. E aí você fica preso a essas questões exteriores, Sim. não faz essa transformação interior olhando com muita humildade e amorosidade por você mesmo, né? Cultivo de comportamentos moralistas, né? Falamos muito, né? Somos mega moralistas. Eu também avalio sempre muito isso, né? A gente conversa muito aqui, a gente tem que sempre ter muito cuidado com as nossas próprias falas, porque às vezes a gente é tão moralista, busca tanto o caminho do amor e do bem, só que aqui, igual eu e meu irmão aqui, ó, nós não somos perfeitos. Também estamos aprendendo, também estamos passando por dificuldades. Eu sempre me abro também com as pessoas que eu tenho, né, confiança e essa transparência. Abro minhas vulnerabilidades, trabalho as minhas questões em terapia também, né, que a gente também conversou aqui. Tudo isso porque a gente não fica só com comportamentos moralistas, a gente quer buscar a nossa legítima autoconhecimento primeiro, né, e nossa transformação. E também essa confusão, né, que é a nossa essência do nosso programa, entre pureza exterior e reforma íntima. Então, quando a gente confunde isso, a gente acaba... Porque a pureza exterior, você fazer coisas superficiais, com algumas atitudes mais fáceis do dia a dia, elas são fáceis, elas são coisas mais palpáveis de fazer, e às vezes a gente até se ilude achando que aquilo ali é o suficiente. Quando na verdade, a reforma íntima, por exemplo, ela exige muito mais da gente, né, irmão? Se autoconhecer, fazer essa viagem interior e conhecer suas sombras, seus lados, suas vulnerabilidades, suas más tendências, e encara elas e busca trabalhar elas, é muito mais, como você falou, né? Puxa muito mais energia da gente do que a gente, né, ter atitudes assim, vou ali só na missa, que são coisas boas que a gente provém, né? Vou aqui na palestra espírita, tomo meu passe, né, no centro espírita, como se isso fosse assim... vou fazer meu trabalho no meu grupo mediúnico aqui, né, tudo. São atitudes bacanas, mas elas não são os mais importantes, não são elas que vão determinar o maior propósito da sua existência aqui. O maior propósito da sua existência vai ser a nossa, aqui, ó, nos autoconhecer e fazer essa mudança, essa caminhada de transformação, né, irmão? Sim, né? Esse é o objetivo de tudo no final. Não tem pra onde correr, não. Não tem. Então, queridos, a gente traz essa reflexão que é muito consciente, que a gente olhe para o nosso coração e busquemos a verdadeira pureza do coração, que procede da gente, de dentro de nós. Não fiquemos tão preocupados só com as aparências externas, que dizem muito menos, né? Uhum. Então, estamos, mais uma vez, muito felizes que vocês estão aqui conosco, nesse bate-papo. Esperamos vocês na próxima, né? No próximo programa, na próxima quarta-feira, às 21 horas. Sempre lembre de deixar os comentários aí pra gente. A gente está lendo, tá, querido? A gente está tentando responder também. E sempre vamos estar abertos a sugestões de temas, de conversas. Também tragam suas reflexões. Porque aqui é um bate-papo em família, né? Já puxei a orelha do meu irmão, porque às vezes ele tem dificuldade de olhar os comentários lá, mas eu tô trazendo para ele também algumas coisas aqui. Então, fiquem à vontade, meus queridos, sempre. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, sempre. Grande abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um beijo.